Lição de número 44 tem como tema: Jesus amava as crianças e ensinou o jovem rico. Introdução. Um jovem empresário muito bem vestido adentrou a sala de espera do escritório de uma empresa de renome. Apresentou seu cartão à recepcionista, que ofereceu-lhe café e convidou-a a sentar-se enquanto ela verificava se o presidente iria falar com ele. Depois de algum tempo, ele foi introduzido ao escritório do presidente para discutir negócios com ele. O presidente foi cordial, escutou o jovem, mas logo a visita foi educadamente terminada. Ao sair pela porta do escritório do presidente, ele quase foi derrubado por um garotinho que ia entrando. O garotinho parou por um instante, desculpou-se e correu para dentro do escritório de seu pai, onde foi imediatamente recebido por um abraço de boas-vindas. Enquanto o jovem saía da sala de espera, a secretária colocou a cabeça dentro do escritório do presidente e disse com um sorriso: "Posso ver que esse segundo cliente teve melhor êxito." "Ele é o tipo que eu estava procurando", disse o presidente, ainda abraçando seu filho. "Ele veio para me ver. O outro só queria me impressionar com o que achava que podia fazer." B. Jesus amou as crianças. Marcos 10, 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos pensavam que Jesus não gostaria de gastar tempo demonstrando amor e atenção às crianças. Em Marcos 10, 14, Jesus ama as crianças. Ele quer que elas creiam em sua palavra e confiem nele também. Todos nós nascemos pecadores e estamos sob o domínio de Satanás e da morte. O único meio de alguém de nós, jovem ou velho, podermos ser salvos é colocar nossa confiança em Jesus como nosso Salvador. Em Marcos 10, 15 a 16, aqueles que não estavam dispostos a ir até Deus confiando nele como uma criança não entrarão no céu. Considere. Um bebê não fica com medo de você derrubá-lo. Simplesmente descansa em seus braços. Ele confia em você para segurá-lo e cuidar dele. Quando você era um bebê, nem sequer fazia perguntas a seus pais. Simplesmente cria em tudo o que eles lhe diziam. Você não tentava entender as coisas por sua conta. Mas à medida que você foi crescendo, foi tornando-se mais independente. É lógico que devemos nos tornar responsáveis como adultos. Contudo, Deus não nos criou para sermos independentes dele. Ele criou o homem à sua imagem para conhecê-lo, amá-lo e obedecer-lhe. Como pecadores, não podemos fazer isso. Estamos separados de Deus pelos nossos pecados. Somos naturalmente independentes e egocêntricos. Achamos que se alguma mudança a ser feita em nossas vidas, é nosso trabalho realizá-lo. Essa não é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Ele disse que temos que nascer de novo. Assim como é impossível para alguém fazer acontecer seu próprio nascimento físico, também é impossível que alguém faça acontecer seu próprio nascimento espiritual. João 1, 12, 13, somente Deus é capaz de nos dar uma nova vida. Somente Ele pode salvar-nos da penalidade por nossos pecados. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Porque somos independentes e queremos estar no controle de tudo que acontece conosco, podemos achar muito difícil aceitar a simplicidade do Evangelho. Foi por isso que Jesus disse que temos que ir até Ele com dependência de uma criança. Muitas pessoas irão para o inferno porque simplesmente não confiam em Deus e em sua palavra. Mas quando alguém se humilha e crê na palavra de Deus como uma criança, Deus salva essa pessoa da má influência de Satanás, do pecado e da morte. C. A pergunta do jovem rico. Marcos 10, 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro,
Ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem achava que podia agradar a Deus e obter entrada no reino de Deus através da sua própria bondade e obediência às leis de Deus. Ele achava que praticando boas obras podia ser bom suficientemente para merecer a vida e a vida eterna. Foi por isso que perguntou a Jesus o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna. Relembre, esse jovem era como Caim, que achava que trazendo diante de Deus as coisas que ele plantava poderia obter o favor de Deus. Mas Deus aceitou Caim por causa das coisas que ele trouxe? Não. Somente Deus é bom. Marcos 10, 18. Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Esse jovem não entendia que homem algum jamais foi bom o suficiente para agradar a Deus. Ele não percebia que Deus é o único que é bom. Ele se achava bom e que Jesus era apenas outro homem bom como ele mesmo. Apesar de não saber que Jesus era Deus, chamou Jesus de bom. Quando Jesus lhe respondeu, não estava negando que ele mesmo era bom ou que não era Deus. Mas Jesus queria que aquele jovem percebesse que nenhum homem comum é bom. Se o jovem acreditava que Jesus era bom, deveria também saber que Jesus era Deus, pois o único que é bom é Deus. E o caminho da lei. Marcos 10, 19 a 20. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Esse jovem não percebia que ele nasceu pecador, que ele nasceu sob o domínio de Satanás, que por isso jamais podia obedecer perfeitamente às leis de Deus e assim agradá-lo. Deus diz que não há nenhuma pessoa na terra que seja boa ou que faça o que é certo aos seus olhos. Ninguém, exceto Jesus, obedeceu perfeitamente às leis de Deus. Esse homem achava que tinha guardado os 10 mandamentos perfeitamente porque os tinha obedecido exteriormente. Mas mesmo que ele realmente tivesse obedecido às leis de Deus exteriormente, não lhes obedecia em seu coração. Jesus já havia ensinado o significado da lei, explicando que se uma pessoa odeia outra em seu coração, cometeu homicídio. Se um homem olha para uma mulher e deseja, cometeu adultério aos olhos de Deus. Deus não julga uma pessoa apenas de acordo com seus atos exteriores. Deus conhece os pensamentos, atitudes e desejos interiores de uma pessoa. Se uma pessoa planeja tomar algo que pertence a outro no seu coração, já roubou. Se um adulto ou uma criança aparentemente se submete à autoridade de alguém, mas está irado em seu coração, obedece de má vontade, pecou diante de Deus. Deus não deu suas leis a Israel porque achava que elas podiam obedecer-lhes. Ao contrário, Deus deu os 10 mandamentos para provar a eles e a nós que todos pecaram e que jamais conseguiram atingir o padrão da justiça de Deus. Uma ilustração. A história a seguir apenas ilustra o que a Bíblia ensina sobre este assunto. O povo de uma cidadezinha decidiu organizar um concurso para ver se alguém poderia atravessar com um pulo a parte mais estreita do riacho que passava pela cidade. Durante semanas, muitas pessoas treinaram. As crianças treinaram salto em distância na escola. Algumas delas eram excelentes saltadores. Alguns adultos levaram a sério o treinamento e praticaram todos os dias, desenvolvendo seus músculos de impulsão sob a supervisão de um treinador. Até mesmo alguns mais idosos acharam que gostariam de tentar. Eles gostavam de se reunir e de animar uns aos outros enquanto praticavam seus saltos. Quando o grande dia chegou, uma marca de partida foi feita de um lado do riacho
e uma marca de queda do outro lado. Todos os que haviam treinado, jovens e velhos, vieram. Muitas pessoas no último minuto também decidiram tentar pular só por diversão. Porém, o riacho era bem largo, mesmo na parte mais estreita. Um após outros, os saltadores tomavam distâncias, corriam, pulavam, caíam dentro da água, numa boa distância do outro lado. Jovens e velhos, os que treinaram e os que não treinaram, os que se esforçaram bastante e os que só pularam por diversão, nenhum alcançou a marca do outro lado do riacho. Compare. Da mesma forma é com as leis de Deus. Mesmo aqueles que se esforçam bastante não são capazes de obedecer-lhes perfeitamente como Deus ordena. Todos nós falhamos em atingir os padrões de Deus de justiça e perfeição. Você pode achar que é uma boa pessoa e que não merece ir para o inferno. No entanto, você também falhou em fazer o que Deus quer. É impossível agradarmos a Deus através dos nossos próprios esforços, porque somos descendentes de Adão e estamos separados de Deus. Deus vê os nossos corações e a nossa maldade. Jamais poderemos obter o favor de Deus por nossos próprios esforços. F. O perigo de ser rico. Marcos 10, 21. Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa te falta. Vá, vende tudo o que tem, dê dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas Jesus, fitando-o, amou. Jesus amou aquele jovem apesar de ser orgulhoso e de não ver a si mesmo pecador, como Deus o via. Deus ama cada um de nós, mesmo sabendo que somos pecadores. Ele não quer que sejamos separados deles para sempre. Marcos 10, 21. Jesus disse àquele homem rico que vendesse todos seus bens e desse o dinheiro aos pobres. Jesus sabia que ele era cobiçoso e que amava suas riquezas mais do que a seu próximo. Jesus estava tentando mostrar-lhe que ele tinha quebrado a lei de Deus, que nos ordena amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus queria que ele admitisse ser pecador e que precisava de um Salvador. Jesus também disse que ele deveria deixar a sua casa e segui-lo porque Jesus é Deus. Jesus sabia que aquele homem amava a sua riqueza mais do que amava a Deus. O primeiro grande mandamento de Deus diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e que não devemos colocar ninguém em coisa alguma no lugar de Deus. Jesus estava tentando ajudar aquele homem a ver que ele tinha colocado sua riqueza no lugar de Deus. Ele tinha quebrado as leis de Deus, portanto era um pecador condenado aos olhos de Deus. Jesus queria que ele reconhecesse que não podia ser aceito por Deus por causa das coisas que fazia. Ele já estava morto para Deus e rejeitado por ele. Ninguém jamais deu a Deus o lugar que ele devia ter. O pagamento para isso é a morte, separação de Deus no lugar do castigo. Deus não vai deixar passar impunes os nossos pecados. Ele jamais nos perdoará, a não ser que o pagamento completo por nossos pecados seja feito. Há outro meio de nossos pecados serem pagos a fim de que possamos ser salvos do fogo eterno? Sim, há. Foi isso que Jesus veio fazer. Marcos 10, 22 a 24. O jovem rico faz sua escolha. Ele escolheu suas riquezas, das quais só podia desfrutar nesta vida, e deu as costas para a vida eterna com Deus. Ele ficou triste, porque apesar de querer a vida eterna, amava-se o dinheiro mais do que amava a Deus ou as pessoas. Ele não quis fazer o que Jesus lhe disse. Talvez você esteja pensando como esse jovem rico. Talvez pense que a coisa mais importante da vida é ficar rico. No entanto, quando você morrer, não poderá levar nada das suas riquezas consigo. Os ricos e os pobres são iguais aos olhos de Deus. O importante para Deus não são os nossos bens materiais, mas sim se estamos prontos a ouvir as suas próprias palavras e crer nele. Conclusão.
Você se lembra que lemos na palavra de Deus como Jesus alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes? Depois disso, as pessoas se aproximaram de Jesus esperando ganhar mais comida. Você se lembra o que Jesus lhe disse? Leia a história em João capítulo 6, 27 a 29. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. Convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 45º passo dessa jornada ou na nossa 45ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.